Quem gosta, levanta a mão. Hum, Difícil, hein? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo sopro do teu espírito nesse lugar. Me submeta a tua palavra essa noite. Me submeta ao teu espírito. Que ele possa vir e fluir neste lugar. Eu me coloco debaixo do seu senhorio, Jesus. Me usa, me capacita, me dê graça, para que eu possa falar aquilo que o Senhor quer falar. Tira toda a minha carnalidade, tira toda a minha dependência, a dependência da minha alma. Rasga minha alma essa noite, para que seu Espírito flua através de nós. Eu me submeto ao teu nome, Jesus. Que a sua mão possa estar debaixo, estar em cima da minha cabeça. Em nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero... tá difícil. Hoje eu quero falar sobre tempo e promessa. Pega sua Bíblia, abre sua Bíblia em Atos 7, 17, deixa ela aberta aí. Antes eu quero te fazer algumas perguntas. Perguntinhas, né? Não pode faltar. Amém? Olhe para dentro da sua vida, para dentro do seu coração, para dentro do seu dia a dia e pense. E reflita nessas perguntas. Você tem dúvida da fidelidade de Deus na sua vida? Tem dúvida da soberania de Deus? Sabe por quê? Porque às vezes nós vamos se deparar com situações que vão exigir de nós muita fé, esperança, perseverança, coragem, força para poder continuar. Dar glória a Deus na alegria é fácil. Dar glória a Deus quando a gente está diante a vitória, diante a provisão, diante ao maná de Deus, diante aos milagres de Deus. Dar glória e fidelidade a Ele é fácil. Mas no momento que Deus começa a trabalhar em nós, qual tem sido a nossa posição de fidelidade diante a Deus? Porque existem momentos na nossa vida que são repletos de desafios. Momentos na nossa vida que que é repleto de angústia, de dor, de dúvida, de perdas. E é nesse momento que nós vamos praticar e ter a certeza da fidelidade de Deus na nossa vida. Só que para isso nós precisamos entender que Deus tem um tempo, Deus tem um propósito e Deus tem uma promessa.
Diz para mim, tempo, de novo, igual crente. Tempo, modo, propósito para o cumprimento de uma promessa. Promessa. Eu quero que você abra sua Bíblia em Atos 7:17. Aqui Estevão está diante a um conselho, mas não é exatamente sobre Estevão que eu quero falar essa noite. Só que Estevão foi um homem fiel ao Senhor, e no momento desse diante ao conselho, antes do apedrejamento dele, da morte dele, Estevão começou a compartilhar um pouco da palavra de Deus. Primeiro ponto, eu entendo aqui que tem momentos na nossa vida que nós vamos ter que acreditar nas promessas de Deus. Vai ter situações que a gente vai se deparar e nós vamos precisar olhar para a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade sobre a sua vida. A palavra de Deus é a verdade sobre a minha vida. A palavra de Deus, ela é a verdade. E Estevão, no versículo 17, começa a falar sobre uma promessa, sobre o tempo de um cumprimento de uma promessa. Você pode pegar esse capítulo todo e ler, vai ser um aprendizado para você. Mas eu preciso dar um start aqui a partir do versículo 17, aonde Deus diz assim na palavra dele: aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu, esse povo é o Egito, amém? E se multiplicou no Egito. Aproximando, porém, o tempo da promessa de Deus. Eu vejo aqui que Deus tem um tempo para o cumprimento da promessa. Hoje eu tenho vivido o cumprimento de uma promessa de Deus. Só que eu preciso entender os ciclos que eu estou. Muitos de nós, ou aliás, todos nós temos uma promessa de Deus. Promessas de ir bem, promessas de ser feliz, promessa de prosperar, promessa de ter uma vida boa, promessa de ser sal nessa terra, promessa de ser luz sobre o mundo, promessas de ser usados por Deus. E aqui, Deus entregou uma promessa para um povo. E esse povo cresceu. Só que Deus entregou lá a promessa que ele tinha feito a Abraão. Olha que engraçado. Foi se cumprir essa promessa no tempo de quem? De Moisés. Sabe o que eu vejo aqui? Deus te dá promessas. Deus entrega essas promessas para você. Às vezes vai cumprir na vida dos seus filhos. Deus tinha uma promessa para o Brejo. Entenda muito bem, porque a promessa Deus te dá não é para você apenas. Deus não te dá algo para ficar apenas para você. Porque se você for represa, Deus vai tirar de você a promessa. Se você dizer que você não quer essa promessa, a promessa vai se cumprir. Vamos dizer que a promessa é um projeto de Deus. Deus tinha um projeto para o Brejo. Deus tem um projeto de transformar esse lugar. E não começou há 11 anos atrás, quando eu vi. Mas começou há 18 anos atrás. Quando tinha um moço aqui que vinha, rodava o Brejo. Era 11h30 da noite, meia-noite, esse homem vasculhava as biqueiras. Andava de biqueira em biqueira, orando e profetizando. Entrava em barraco, orando com as famílias. Porque Deus é um Deus geracional, um Deus de transição. E há 10 anos atrás, 11 anos atrás, melhor dizendo, houve uma chuva no Brejo. E alagaram a comunidade do Brejo. As águas subiram mais de 2,20 metros de altura. Estragou os barracos. Naquela época vivia muita família. Não tinha entregue ainda o Wilson Tony. Olhando a televisão e no controle, quem gosta do controle aí? Pegava o controle da TV e ficava passando os canais.
me deparei na IPTV, falando da comunidade do Brejo alagado. Aqui no Espírito Santo me pegou. Eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa. De repente liguei para uns amigos e enchi meu carro de doações. Cheguei na comunidade do Brejo. Foi meu primeiro contato aqui no Brejo. Deus entregou uma promessa para Osni lá atrás, para o cumprimento. Girou ciclos e saiu. Quem chegou? O Kleber. Se o Kleber virar as costas e ir embora, fiquem tranquilos. Nada vai faltar para o Brejo. Deus vai levantar outro. Porque Deus aí trabalha de ciclos. Deus entregou a promessa para um homem, mas vinha se cumprir na vida de uma nação, de um povo. Deus entregou a promessa para Abraão. Quem usufruir dessa bênção, dessa promessa, é os hebreus, povo de Israel. Moisés. Amém? 18. Até que se levantou outro rei, que não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra a linhagem, maltratou os nossos pais, ao ponto de os fazer enjeitar. E diz, rejeitar. Rejeitar as suas crianças, para que não se multiplicasse. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai, e sendo enjeitado, ou seja, abandonado, tomou-a filha de Faraó e criou-o como seu filho. Em tempos de perseguições, em tempos de aflições, em tempos onde o povo de Deus é perseguido, é escravizado, Deus levanta libertadores. E acha você que ser um libertador é fácil? Ser alguém que vai ser precursor do cumprimento de uma promessa de Deus vai ser só love, só love? Foi assim com Moisés? Não foi assim com Moisés. Só que Moisés é um grande exemplo para nós. Sabe por quê? Não como um homem impecável. Até porque Moisés, se você for estudar a vida de Moisés, você vai ver que ele é um homem muito falho. Moisés errou muito. Assim como eu erro, assim como você erra. Mas Moisés era um exemplo de homem que persistiu no propósito, na sua missão, não desanimou, não parou na opinião dos outros, passou e aceitou os processos, não abandonou o Senhor. E foi até. E ele foi rejeitado, abandonado. A sua mãe, desesperada, pegou ele, pôs ele no riozinho lá, não foi isso? Ele foi descendo. A filha de Faraó viu, pegou ele. Miriam chegou lá, na filha de Faraó, virou para ela, grosso modo, na minha tradução, né? Virou para ela e falou: olha, que lindo seu bebê, né? Você não quer que eu vou arrumar uma mãe de leite para cuidar dele? Olha que Deus maravilhoso. Sabe o que eu vejo aqui? Que Deus vai te dar estratégia, perguntas certas, que vão destinar, que vão transformar e que vão mudar destino de outras pessoas. Essa mulher chegou lá, falou: peraí que eu vou lá, uma hebreia, vou buscar uma hebreia para dar leite. Cuidado, Nenê. Levou quem? A mãe de Moisés. E Moisés foi cuidado dentro da casa de Faraó. Quem foi Faraó? O homem que queria acabar com as crianças, porque o povo hebreu multiplicava no Egito. Então ele mandou matar as crianças. Foi isso? Sim ou não? E aí Deus é tão bom que ele coloca Moisés dentro da casa do rei.
22. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era formoso em suas palavras e obras. Moisés foi preparado, Moisés foi ensinado, Moisés foi forjado. Ele era poderoso em suas palavras e obras. Entre o tempo e a promessa, existe o processo. O processo de você ser rejeitado, o processo de você ser abandonado, o processo de você ser perseguido e ser criado, às vezes, dentro de um ambiente que você é perseguido. Sim ou não? Moisés poderia ter jogado tudo para o alto e ter abandonado e ter virado realmente um egípcio por criação. Sim ou não? Mas Moisés aproveitou aquele ambiente para absorver o que tinha de bom. Eu vejo aqui que vão levantar gigantes dentro da sua vida, situações, perseguições, pessoas vão falar mal de você, pessoas vão rejeitar você, pessoas não vão querer o seu bem. Mas se você tiver a mentalidade que Moisés teve, se você ter a sabedoria e conduzir e entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e que Deus ele vai te ensinar através dos desafios, que tudo está no controle dele, isso vai te levar num nível maior, num novo nível. Moisés poderia ter parado. Talvez muitos de nós, naquele momento, já teria se perdido. Porque viver no Egito, acho que era bom, não era? Faltava grana? Faltava comida? Mas Moisés teve sabedoria. No versículo 23, e quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar os seus irmãos e os filhos de Israel. Vou repetir esse versículo que é chave para nós. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar os irmãos e os filhos de Israel. Moisés sentiu no coração que ele precisava visitar sua família, seu povo. Ele cresceu lá no meio dos egípcios, e no ciclo de 40, porque Deus trabalhava na vida de Moisés em ciclos de 40, Deus revelou algo para Moisés. Deus mostrou para Moisés que ele ia libertar aquele povo. Tanto é que saltou no coração dele. Ele sentiu a necessidade de ver o seu povo. Só que Moisés não entendeu que para o cumprimento de uma promessa existe o tempo. Às vezes Deus entrega uma promessa para nós, só que ele não mostra o tempo. Porque às vezes se ele mostrasse o tempo, o processo para nós, a gente provavelmente abandonaria. Você entrega a sua vida para Cristo, você vem para Cristo, você entrega a sua vida, você recebe uma promessa, Deus entrega uma promessa para você, só que Deus não te revela os processos. Porque se Deus revelar os processos, você se perde, você para. Mesmo não sabendo os processos, nós tomamos posse da promessa, mas a gente não quer os processos. Por isso que dá medo, por isso que dá dor, por isso que dá vontade de desistir, por isso que a gente abandona, porque a gente não está pronto. Ou às vezes a gente não está sensível à promessa de Deus. E Moisés sentiu a necessidade, porque eu recebi uma promessa, então vamos lá, eu vou pôr a mão na massa, eu já vou preparar o povo. E aí no 25 é isso? 24. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. Moisés foi ver a sua família, o seu povo. E no meio do caminho ele se deparou com uma situação e viu os egípcios maltratando os hebreus. O que ele fez? Foi lá e matou o hebreu. Quando a gente age fora do tempo,
Hã? Perdão, ele matou um egípcio. Quando a gente age no nosso tempo, nós cometemos erro. Deus não mandou ele lá falar com o povo. Ele sentiu no coração. Falou, então eu vou lá falar com o povo. Não foi Deus que falou para ele ir. Deus não tinha falado para ele ir. Deus tinha mostrado a promessa. Ele sentiu a necessidade e falou, agora eu vou. Eu recebi uma promessa. Quantas vezes a gente recebe uma promessa e fala, opa, já tem que ser amanhã, fast food, delivery. Não é? É igual pedir um lanche. Quem gosta de pedir um lanche aí? No delivery, no iFood. Quem gosta? Você vai buscar o lanche? Não, tem que fazer o que, lanche? Só pedir entrega na sua casa. Às vezes nós agimos assim com o Senhor. Deus te entrega uma promessa, não se cumpre no outro dia. Você recebeu a promessa, mas tem um tempo. Você quer colocar em prática, aí você coloca fora do tempo. E aí você machuca pessoas, você fere pessoas, tem vontade de abandonar, você tem medo, você foge porque você está agindo no seu tempo. E não no tempo de Deus. Foi assim que Moisés agiu. 25. E ele cuidava de seus irmãos. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão. Mas eles não entenderam. Deus mostrou para Moisés a promessa. Só que ele agiu fora do tempo. Deus não mandou ele lá falar com o povo. Ele foi. O que aconteceu? O povo não aceitou. O povo não entendeu. Quando você age fora do tempo, as pessoas não vão entender. Quando você age pela sua impetuidade, pela sua impetuar, quando você é impetuoso, amém? Quando você vai, você age no seu tempo. Você vai, você é afoito. Muitas das vezes, as pessoas que estão do seu lado não vão entender. Quem já passou essa crise dentro de casa? Às vezes você quer explicar algo e a pessoa não entende. Quem já passou esse momento? Acontece isso, não? Às vezes você quer expor algo para alguém, você piora. Não é? Porque você entendeu em Deus, mas não era o tempo para você revelar aquilo. Você revelou no tempo errado e as pessoas não compreenderam. Foi isso que aconteceu. 26. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo, varões, sois irmãos, porque vos agravais uns aos outros. E o que ofendia o seu próximo, o repeliu, dizendo, quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Olha aqui, o seu povo, amém? Virou para Moisés e falou, mas quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Quantos de nós queremos agir fora do tempo, fora da ordem do comando de Deus, e nós frustramos a cara? Eu vejo aqui que tem um tempo. Você precisa esperar o seu tempo. Senão as pessoas vão olhar para você e vão dizer, mas quem te levantou para ser melhor aqui nessa casa? Entre nós, entre seus amigos. Não. Quem é você para dizer o que eu devo fazer? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E essa palavra fugiu. E a esta palavra fugiu Moisés e esteve com o estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhes o anjo do Senhor. Olha aí, presta atenção. Outro ciclo, amém? Quando você erra um ciclo, entenda bem, Deus ele gira uma chave, um ciclo. Você errou um ciclo. Ou você volta, ou você vai ficar girando nesse ciclo. E se você errar, você vai ter que entrar em um novo ciclo. Moisés teve um ciclo de 40 anos, Deus revelou. Deus ia falar com ele. Ele não esperou o Senhor falar com ele. Ele foi impetuoso e errou. Às vezes nós temos uma entrega de uma promessa. Você tem uma promessa de Deus, não tem, irmão, na sua vida? Quando a gente age fora do tempo do nosso jeito, o que acontece com a promessa?
se cura. Ela não se cumpre. Mas Deus é bom e misericordioso. Porque mesmo a gente errando, a gente vai, a gente chora, a gente se arrepende, Deus abre um novo ciclo, um novo tempo. E depois de 40 anos, abriu aqui para Moisés. E completados, versículo 30, 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo, de um sarçal. Então, Moisés, quando viu isso, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. Moisés recebeu a promessa, primeiro ciclo de 40, ok? Ele foi lá e errou. Deus colocou ele no novo ciclo de 40. Agora, depois de 40 anos, aí sim o Senhor colocou ele. E o Senhor disse, versículo 33, e disse-lhes o Senhor: tire as sandálias dos pés, porque este lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito, a este Moisés, ao qual haviam negado. Olha aí, eu sabia de tudo, não sabia? Eu sabia que o povo já tinha negado ele. E a este Moisés, o qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecerá no Tarsal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho, no deserto, e por 40 anos. Mais um ciclo. Entenda, existe um tempo para o cumprimento de uma promessa. Tudo pode passar, mas as promessas de Deus nunca se passarão. Eu já tive muitas experiências com o Senhor. Uma das maiores experiências que eu tive com Deus foi aqui na porta do terceiro céu, servindo. Deus me deu algumas palavras-chave que eu não gosto de falar porque Deus sabe quais são. E um dia Deus me deu um sonho, eu estava sentado numa sarjeta, vi uma senhora, e naquele sonho Deus me falou algumas coisas. Isso meu filho estava jejuando e orando pelos moradores da situação de rua. Muitos veem eu trabalhando com morador de rua, mas não sabe o porquê que eu estou ali. Meu filho orando, chorando e clamando no carro, muitas das vezes, pelos moradores de situação de rua. E aí Deus me deu um sonho. Eu estava sentado na sarjeta. Nisso veio uma senhora negra e me disse algumas palavras-chave. Amém. Acordei do sonho. Deus virou para mim e falou o seguinte: eu quero que você seja igreja para esse povo. Eu quero que você seja igreja para quem não quer ser igreja. Eu quero que você cuide de um povo que é rejeitado. Um povo que não dá dízimo, não dá oferta. Um povo que está sendo escravizado pela droga, pela prostituição, pela miséria. Eu falei, amém, Senhor. Amém. Comecei. Começamos a servir o banho para morador de rua, café da manhã, almoço, 2 vezes por semana.
Quem entra aqui vê tudo bonitinho. E ficou bonito mesmo. Mas isso aqui não me pega. Isso para mim não tem valor. Tem valor quem está aqui sentado. Quantas vezes nós enchia essas mesas, montava 2 mesas aqui, ó, e tinha muito choro, muito pranto. E um dia eu servindo, já tinha acabado o almoço, lavando a calçada, chegou um morador de rua e virou assim: pastor, eu tô com fome. Falei para ele, falei, pô, mano, olha, já acabou. Eu falei, já acabou. Ele virou para mim e falou, pastor, eu tô com fome. E o Espírito Santo me pegou por dentro e falou assim, comida para ele. Eu falei, tá bom, meu irmão, vou te dar comida. Senta ali na sarjeta, que eu vou pegar a sua comida. Vi aqui dentro, peguei a boia, peguei a marmitinha, fui levar para ele. Ele virou para mim e falou assim, senta aqui, eu dou de rua, que Deus manda te dizer algumas coisas, senta aí. Na hora que eu sentei, irmão, o Espírito Santo fez assim, ó, pegou eu e ele. Foi embora a droga, a cachaça, o cheiro, você pode imaginar. O cara ficou sóbrio. O Espírito Santo veio, e ali eu tive uma das maiores experiências com Deus. Ele virou para mim e falou assim, olha, Deus manda te dizer, Deus te colocou nesse lugar para ser cabeça e não cauda. Deus manda te dizer que é para você nunca desistir desse lugar. Deus manda te dizer que você vai ter dor, você vai ter aflição, você vai ter vontade de desistir. Pessoas vão te maltratar, pessoas vão falar mal de você, pessoas não vão entender, mas é para você continuar. Meu irmão, quando eu te vi, eu estava chorando. Eu não sei se a Dina lembra disso. Eu estava chorando, sentado na guia, dele chorando. Pode, Deus, abriu a mochila, arrancou o vidro de cachaça, colocou a comida lá dentro, jogou a cachaça de volta, fechou. E chorando, irmão, chorando. Pegou a bola e falou, vou embora. Eu vou embora. E foi embora. Mateus já viu esse homem. Uma vez nós fomos fazer um evangelismo lá embaixo, ele chegou, o profeta. Sabe quem é, né, Mateus? Toda vez que eu vejo ele, eu falo, Varão, põe a mão na minha cabeça, ora por mim. O que é isso, pastor? Caído. Caído nas drogas. Perdido. Mas sabe o que eu vejo nisso? Você pode errar, você pode até parar, desistir e parar. Mas Deus nunca vai revogar o que ele disse sobre você. Aquele homem foi profeta, irmão. Quantas pessoas já quiseram colocar a mão na minha cabeça e dizer lorota? Mas esse homem foi cirúrgico. Cirúrgico. Naquele dia, eu entendi que Deus falou: olha, você precisa cuidar do pobre, do órfão e da viúva. E para o cumprimento dessa promessa, existe o tempo. Pode ter luta, mas a promessa vai se cumprir. E Deus não te dá promessa para ser só para você. Não adianta. Deus não vai te dar uma promessa, o cumprimento de uma promessa só para você. Deus, ele patrocina, entenda, projetos. Você quer o cumprimento de um propósito, inicia um projeto. Deus sustenta projetos. Deus vai te prosperar, vai mandar recursos para a finalidade do cumprimento de um projeto. Está linkado com um propósito. Faz sentido o que eu estou falando? Moisés tinha um projeto aqui de resgatar e tirar o povo do Egito. Ele tinha promessa. E se tornou para ele um projeto. Amém? Não? Quando nós recebemos a promessa, jogamos na gaveta. Ah, Deus, nada acontece, nada muda, estou esperando. Deus já deu a palavra, Deus já mandou você ir. Deus te deu a promessa, mostrou a terra prometida e você está esperando. Deus vai patrocinar isso? Deus vai prosperar? Quando eu cheguei aqui, irmão, no Brejo, há 11 anos atrás, com uma mão na frente e atrás, não tinha dinheiro para nada.
Continua lutando, entendo. Mas até que o Senhor tem nos sustentado, tem mandado recursos, não tem faltado. Precisamos entender os processos. Deus foi nos forjando, foi nos preparando, foi falando conosco, foi nos direcionando. Deus está procurando Moisés para libertar um povo que ninguém quer libertar, para cuidar de um povo que ninguém quer cuidar. Só que para isso você vai precisar entrar nesses processos. Foi tranquilo para Moisés o processo? Foi tranquilo essa semana o processo, Mateus? Foi não, né? É tranquilo, irmão, o processo? Não é. Foi tranquilo o processo, irmão? É tranquilo? Não é. É tranquilo, Cauane, o processo? Dá vontade de sair correndo? Seja bem-vindo ao grupo, filha. Viu? Dá vontade de desistir, jogar tudo pro alto? Hã? Dá, Miriam? Dá vontade todo dia. Mas o que nos sustenta é a promessa. O que nos sustenta é ter a direção de Deus. O que nos sustenta é ouvir a voz do Eterno e dizer: olha, eu sou contigo. Vai. Não é as lutas vão nos forjar para ir além. Entenda, ciclo. Ai, Cleber, estou me sentindo morto, estou me sentindo sem vida, estou me sentindo mal, angustiado. Talvez você esteja com um ciclo dando volta no ciclo. E para não se abrir, o outro tem que se. Deus age em tempo. Moisés foi cuidar de um povo. Moisés, Deus dá um povo. Deus tem entregado uma promessa para nós. Foi uma direção. Deus deu uma. Aqui Moisés tinha uma palavra de Deus. E você aí, se por acaso foi levantado príncipe entre nós, Deus me levantou. Então ele tinha a palavra agora. A palavra de Deus, você vai pisar em lugares, Deus vai te colocar em lugares. Ele vai para você avançar. Deixa Deus trabalhar em você. Tem uns aqui que precisam nascer. Tem uns aqui, outros já estão andando. Já. Outros, se você pegar, pegue na mão. Não é assim, não? É assim criar filhos, não? Em casa nós temos dois. Eu não feliz, fui lá e abri uma ONG. 150. Aqui, feliz. Tem uns que eu tenho que pegar, que eu tenho que ser mais firme. Tem uns que eu tenho que ser bravo. Não feliz, abrimos o quê? Na igreja. Vamos cuidar de mais gente. Olha aqui. Vamos libertar esse povo. Esse povo. O terceiro céu precisa de você. O Senhor precisa de você. Seja como um procura os perfeitos. Deus procura os disponíveis. Não espere estar perfeito, pronto. Você nunca vai estar. Não espere ser bom o suficiente. Vai ser bom. Porque se você for bom o suficiente, eu tenho uma notícia para ti. Perfeição, e você já é perfeito. Eu tenho uma notícia top para ti. Para ir para a glória. Hoje Jesus já está voltando. Vai para a glória. Nós nunca
nunca desistir. Nunca desista. Entenda, é a promessa. Falei para o Mateus, já falei isso para o Mateus, de Deus. Não foi? Vai te sustentar. Você pode. Deus dá, Deus tira. Pessoas de fora passam, vão embora. É assim o ciclo. Mas a promessa nunca se passará. O processo também não. Imagina se Deus mostrou para José a promessa. Deus mostrou o processo. Por quê? Rapaz, ele ia abandonar. Eu não ia aguentar, não. Se Deus tivesse mostrado para mim os processos, olha, você vai sentir angústia de ovelha. Sabia não? Sexta-feira Deus me mostrou, eu estava angustiado, dor, vontade de desistir. No outro sábado eu recebi um monte de mensagem, o pastor estava assim também. Falei, tá vendo? O pastor não sente a dor da ovelha? A ovelha, o pastor a ovelha não reconhece a voz do seu pastor? Sim ou não? Sim. O pastor também vai sentir a dor da ovelha. Se o pastor não sentir a dor da ovelha, algo está errado. Se a ovelha não reconhecer a voz de comando do seu pastor, algo está errado. Vamos consertar. Às vezes eu dou uma direção, faço reunião, dou direção, né? Gosto de. Deus falou para mim essa semana, você vai ser treinador. Olha, eu falei, não, já sou, Jesus. Eu já sou treinador, já ensino futebol, só não ensino dança, né? Mas você até escreveu, eu já ensinei, né, Dina? Ruizinho, mas fiz, né? Aí Deus falou assim, não, mas não é esse treinador que eu estou falando. Você vai ser treinador de líderes, treinador de pessoas que vão influenciar essa geração. Pessoas que vão fazer diferença na sociedade onde você está. Então, por isso que a nossa igreja não vai ter placa. A igreja do Senhor, não nossa, amém? Do Senhor, não vai ter placa. Vai ser a igreja da comunidade. Igreja para a família. Igreja para os filhos. Hoje os filhos estão trazendo os pais. Não é, irmã? Quem te trouxe hoje aqui? Fala aí para a igreja. Sua filha, olha que coisa linda, igreja. A Bíblia diz que o coração dos pais vão voltar para os filhos, os corações dos filhos vão voltar aos pais. Hoje os filhos estão trazendo os pais para a igreja. Olha que coisa mais linda. Esse é o reino dos céus expandindo. E nós precisamos estar prontos. Não dá mais para brincar. Não dá mais, chega. Já tentou de tudo, não foi, irmão? Já ou não? Não, não, não. Só vai lá e quebra o cabelo. Mas tentou fazer com a força do braço, mano? Ah, né? Resolveu? Não resolveu. Tentou, Lucinara? Dá um jeitinho? Não dá, não adianta. A gente volta para a estaca. Não vamos desistir, amém? Da promessa. Quem está comigo? Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, pessoal, vocês que nos seguem pelas plataformas, pelas mídias, no Facebook, pelo YouTube e hoje pelo Instagram. Então eu quero um feedback como ficou o áudio no Instagram, para que possamos melhorar sempre. Que Deus te abençoe, que o Eterno resplandeça a face dele sobre ti e que ele te dê shalom. Tenha um excelente Shabbat Shalom.